salve para você! 5 técnicas de comunicação para você vender o que quiser. Alegria gigantesca tá aqui, o Wendel Rodrigues, jornalista e professor de comunicação. Baita privilégio ter sua audiência aqui, tá bom? Vamos para cima? Antes, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa aqui o like também e ativa o sininho. Todas as vezes que eu atualizar o conteúdo, você vai ser avisado, você vai ser avisada, tá bom? Vamos lá então? 5 técnicas para você vender o que quiser. São 5 técnicas de comunicação para que você possa vender o que quiser, seja produto, serviço, sessão, não importa. São técnicas de comunicação extremamente eficientes, tá? Que eu já testei no campo de batalha e tô aqui para dividir com você. Eu testo inclusive nos meus projetos, nos meus serviços, nos meus treinamentos, tanto no ambiente online quanto no ambiente offline, ou seja, longe da internet. Vamos lá então? 5 técnicas de comunicação. A primeira, o seu discurso deve evidenciar o resultado do que você está oferecendo. Vou recapitular de uma outra maneira. Destaque o resultado. Vamos a um exemplo? Eu quero, atenção, ensinar natação. E eu sei que muitas pessoas querem aprender natação. Então, o que é que eu devo fazer? Eu não devo falar no primeiro momento ou destacar quantidade de aulas, tempo de aula, nada disso. Eu preciso evidenciar o resultado que a pessoa terá. Por exemplo, se eu estou diante de um cliente, um provável cliente de natação, eu sou um educador físico, eu sou professor de natação e eu estou diante desse cliente. Eu não vou estar detalhando uma série de aspectos antes que ele entenda e perceba o resultado que ele terá. Então, no meu discurso, eu preciso, por exemplo, destacar que, olha, comigo você vai aprender a nadar em 8 semanas. Aí a pessoa, como assim? Comigo você vai aprender a nadar em 8 semanas. Depois, quando ele compra, ele entende, ele percebe o benefício que ele vai ter, conseguir nadar em 8 semanas, aí você vai detalhar. Você vai conseguir, porque ao longo dessas 8 semanas, nós vamos ter 20 aulas, cada dia 2, 3 horários, eu vou te acompanhar, parará. Percebe? Mas você precisa evidenciar o resultado que ele terá, para depois você explicar como ele vai alcançar o resultado. Vamos pensar de uma outra maneira, vamos lá. Ainda nesse universo de saúde, que eu tenho muitos alunos aqui de saúde que entram conosco no Revoluciona no Enfim Gravando para poder vender as suas atividades, acompanhamentos, sessões e aulas. Vamos imaginar que você seja um personal trainer, você queira vender o seu acompanhamento individual. Você não vai, eu estou com um acompanhamento individual para você. Tá, ok, maravilha, show. Mas qual o resultado? Então diz o resultado. Olha, comigo, em 6 meses, é um exemplo que eu estou dando aqui hipotético, tá, queridos? Comigo, em 10 meses, você vai ter barriga de tanquinho. Por exemplo, comigo, em 5 meses, você vai perder 8 quilos. Por exemplo, este é o resultado, evidenciar o resultado. E depois você vai dizer, como é que você vai conseguir isso com o meu acompanhamento? Você vai fazer tal dieta, você vai consultar um nutricionista, vai consultar um nutrólogo, vai consultar um endocrinologista, você vai fazer exercício assim, a nossa rotina vai ser dessa maneira. Então você vai explicar o meio, a forma como isso vai acontecer, mas você vai estar evidenciando o resultado. Outro exemplo, universo de odontólogos. A gente tem alunos dentro do Revoluciona odontólogos, dentistas. Veja, eu não vou dizer para a pessoa, olha, eu vou fazer 3 sessões com você. Não, você vai dizer, em 2 semanas eu vou deixar seu sorriso impecável. Exatamente isso. Em 2 semanas o seu sorriso vai ficar impecável. Evidenciar o resultado. Percebe? Como? A pessoa pergunta, como isso é possível? E aí o profissional ou a profissional dirá, olha, eu vou ter 3 sessões no primeiro dia com você, depois mais 2, mais isso, e vai explicar como vai realizar, para que em 2 semanas o sorriso esteja impecável. Como é que eu faço? Eu partilho isso, gente. Isso não é um machismo, isso é realidade, porque eu faço isso nos meus negócios. Preste atenção, o meu nicho é comunicação. Como é que eu faço? Eu não digo para o aluno que ele vai ter que assistir tal aula e tal aula. Não. Eu digo o seguinte, preste atenção. Em 30 dias,
Você vai sair do nervosismo à confiança para se comunicar. Do nervosismo à confiança para se comunicar em 30 dias. Esse é o resultado. Eu mostro de onde ele vai sair, o ponto A, para o ponto B e estipulo uma data para isso acontecer. Percebe? Isso é extremamente importante. Isso traz clareza para o cliente. É por isso que os nossos treinamentos, entre outras coisas, são os que mais crescem no Brasil. Feliz por isso. Gratidão a você também, tá? Acima de tudo. Os meus alunos sabem muito bem. Agora, quando você prometer, você entrega o máximo. Aliás, mais do que isso, mais do que entregar o máximo. Supere, surpreenda as expectativas, mas destaque o resultado. Percebe? Enfatize o resultado. No meu caso, do nervosismo à confiança para se comunicar em 30 dias. Acabou! Porque é isso que eu já fiz e tenho feito ao longo do ano, ao longo dos anos, com não um ou dois, mas dezenas, centenas, milhares de alunos. E nós vamos continuar fazendo muito mais. Então você, qual a sua área? Qual a sua atividade? O que é que você, dentro do seu nicho, pode enfatizar? Qual o resultado que você pode oferecer? Faz sentido? Enfatiza. Destaque esse resultado e depois, quando você despertar a atenção, aí você vai dizer como será possível alcançar esse resultado. Fechado? Vamos então, segunda técnica de comunicação. Vamos lá! Seja preciso. Seja precisa. O que é ser preciso? O que é ser precisa? É não chutar informação. Você chega e diz, você vai aprender a nadar em 3 meses. Quando você for explicar como isso vai ser possível, diga exatamente, mas 15 ou 20 aulas. Não! Seja preciso, seja precisa, seja milimétrico. Olha, serão tantas aulas, essas aulas terão duração de tanto tempo, isso projetará confiabilidade. A mesma coisa deu o exemplo da natação, deu o exemplo também da dieta, deu o exemplo também do odontólogo, dou o exemplo do meu universo. Percebe? É isso que você tem que trazer. Você precisa ser preciso, precisa, milimétrico, absolutamente assertivo ao comunicar. Porque quando você faz isso, a pessoa que te ouve diz, caramba, legal, vou lá tentar, vou lá arriscar. Porque a pessoa sabe como vai chegar até lá, porque você verbalizou isso de maneira precisa e não mais ou menos nada. Percebe? Então isso é extremamente representativo. Você empreendedor, você empreendedora, você profissional liberal, preste atenção. Quando você estiver expondo o seu serviço, produto, o seu acompanhamento, quando estiver negociando, mais que negociando, quando você estiver apresentando, use essa técnica de comunicação, técnica da precisão, de ser milimétrico, milimétrica, porque certamente isso projetará em quem te ouve uma imagem de confiabilidade. Faz sentido? Se faz sentido, já escreve aqui embaixo. Caramba, professor, faz sentido? Escreve aqui embaixo, tá bom? Por enquanto eu partilhei 2 técnicas de comunicação com você. Vou avançar. Vamos à terceira agora? A terceira técnica de comunicação aqui é usar dados e estatísticas. E essa terceira técnica está diretamente ligada à segunda. Na segunda eu peço que você recomendo que você seja milimétrico. Peço que você seja precisa. E qual uma das maneiras mais incríveis que nós temos para sermos milimétricos, precisos, assertivos? A palavra é específico, especificidade. Qual é a melhor maneira? Quando você se fundamenta e se baseia em dados e estatísticas. Preste atenção. Hoje, no Brasil, é o meu universo, tá? Hoje, no Brasil, de 92 a 96% dos brasileiros não conseguem se comunicar com confiança. De 92 a 96% não conseguem se comunicar com confiança. E por causa disso, não se projetam, não viram referência, não crescem, não se desenvolvem. Percebe? Eu conheço a minha realidade. É o meu universo. 92 a 96% dos brasileiros. Olha a quantidade mínima de pessoas que conseguem projetar confiança quando se comunicam. E no seu universo, quantas pessoas nadam? Quantas pessoas querem nadar? Quantas pessoas precisam, por exemplo, emagrecer ou engordar? Quantas pessoas precisam melhorar o sorriso? Estou dando aqui exemplos específicos. Você atua no universo das exatas? Da tecnologia da informação, do agronegócio, não importa. Seja empreendedor profissional liberal, eu falo aqui para esses universos. Qual as estatísticas que envolvem o seu nicho que garantirão essas estatísticas que você possa projetar e usar?
Percebe? Essa é a terceira técnica. Use no seu discurso, nas suas exposições, dados e estatísticas naturalmente confiáveis. Porque se esses dados e estatísticas forem efetivamente confiáveis, é importante que sejam, naturalmente para preservar sua integridade inegociável, você conseguirá demonstrar confiança. E isso é muito representativo quando você vai apresentar um produto, quando você vai vender seu serviço, quando você vai expor a sua ideia, acima de tudo, tá bom? Quarta técnica de comunicação. O que você não sabe, não fale. Sabe por quê? Porque senão você vai ser percebido ou percebida como um profissional liberal ou uma profissional liberal, aquele geralzão que fala sobre tudo alguma coisa. Veja bem, eu, Wendel, estudo inteligência emocional, estudo neurociência, estudo muito neurolinguística, mas eu não falo, não exponho, não faço exposições e palestras sobre esses temas. Eu falo sobre comunicação. Embora eu utilize esses campos do conhecimento, essas estruturas de saber, neurociência, neurolinguística, inteligência emocional, no meu método de ensino para conseguir revolucionar a comunicação dos meus alunos. Isso é fato. Mas eu não falo sobre essas temáticas. Sabe por quê? Porque eu quero ser o cara da comunicação. Eu sou o cara da comunicação porque eu tenho legitimidade, estou há 17 anos nesse universo. Ao longo desse período foram mais de 5.600 alunos ensinando desde 2012, mais de 5.600, 5.700 para ser bem preciso. Ao longo dessa jornada passei pelos principais meios de comunicação do Brasil. Ao longo desse período conquistei 87 premiações que avaliam acima de tudo a excelência na comunicação. Então, eu me sinto legítimo para falar sobre comunicação. E embora eu conheça sobre inteligência emocional, neurociência, neurolinguística, eu não me sinto e eu não quero ser percebido como alguém que fala sobre esses assuntos. Não, eu quero ser o cara da comunicação. Ponto. Como eu sou percebido pelos meus alunos e pelas pessoas que aqui me acompanham. E você? Quer ser percebido ou percebida como? Quer ser visto ou vista ou apontado ou apontada como alguém que sabe falar sobre ventilador, luz, microfone? É isso? Então você precisa falar só dos temas que dominar. Os meus alunos sabem muito bem disso. Eu inclusive, tenho um passo a passo que a gente ensina dentro do Revolução que eu quero antecipar para você. Um deles é o seguinte: você só fala quando domina um assunto. Se você não tiver confiança, você não deve falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque se você falar sobre algo que você não domina, eu estou falando domina, diante de qualquer questionamento um pouco mais, eu diria, profundo, você pode simplesmente destruir a imagem diante das pessoas, seja num vídeo, numa live ou simplesmente numa exposição. Não faz isso, tá? Então a quarta técnica de comunicação: só fale daquilo que você domina, tá? E quinta técnica de comunicação para você vender o que quiser. Aí você precisa unir a sua comunicação verbal e a sua comunicação não verbal. Quando você consegue unir o que você diz, a maneira como você diz, caramba, é certeiro. Ninguém resiste. Porque você estrutura o seu discurso, verbaliza esse discurso e une, atenção, a comunicação não verbal. E muita gente erroneamente acha que a comunicação não verbal é apenas a linguagem corporal. Não! A linguagem corporal, queridos e queridas, é apenas um dos elementos da comunicação não verbal. Vamos retomar aqui alguns conceitos que são importantes, tá? Estamos na quinta técnica de comunicação para você vender o que quiser. E o que é importante? A comunicação verbal é o que você transmite, verbaliza. Essa é a comunicação verbal. A comunicação não verbal é como você transmite através, atenção, da sua face, dos elementos que você... A pulseira é um elemento, a aliança é um elemento, o relógio é um elemento, e da sua linguagem corporal. A roupa também é um elemento, percebe? Então, quando você une o que você diz com esses elementos da sua comunicação não verbal, é impossível você não transmitir confiança. E aumenta demais a possibilidade e a probabilidade das pessoas que te verem, ouvirem e acompanharem
terem mais confiança em você. Quando as pessoas têm mais confiança em você, elas inevitavelmente aumentam as chances de desejar contratar uma sessão sua de coach. Elas desejam contratar o seu trabalho como profissional liberal, advogado, médico, fotógrafo, jornalista, como a atividade que for. Quando você consegue unir a comunicação verbal e não verbal na transmissão da mensagem para quem for ouvir, inevitavelmente vão aumentar muito as chances para que você possa efetivamente vender o seu produto, serviço, o seu acompanhamento, as suas aulas, as suas sessões, acima de tudo a sua dedicação. Fechado? Se você gostou, explica aqui, diz aqui, qual dos pontos, quero saber de você, qual desses pontos você mais gostou? Escreve aqui embaixo, qual das 5 técnicas de comunicação você mais gostou para conseguir vender? Vai ser uma baita de uma alegria ler e prometo responder cada uma das mensagens. A gente se vê, tchau, tchau!